Olá, boa tarde. A Catedral Cristo Rei recebeu as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. Centenas de fiéis e devotos participaram da celebração. A urna peregrina chegou escoltada à Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte. Uma chuva de pétalas recebeu as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. Crianças vestidas com os paramentos da santa representavam a oportunidade de reavivamento espiritual e humano. Dom Valmor Oliveira de Azevedo presidiu a celebração. A santidade de vida, uma vida vivida na simplicidade, por isso ela diz: o último lugar é o melhor, porque não causa inveja nem traz aflição. Portanto, viver com simplicidade e com amor para fazer tudo por amor, para o bem de todos. A presença das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus emocionou os fiéis na Catedral Cristo Rei. As rosas, símbolo da devoção à santa, foram abençoadas. Após a celebração, a urna peregrina seguiu para o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Em vida, Santa Teresinha do Menino Jesus rezou pelos seminaristas e padres, sendo considerada a mãe espiritual de muitos sacerdotes e promotora das vocações. E terá um espaço especial na Arquidiocese de Belo Horizonte. A visita das relíquias de Santa Teresinha à Catedral Cristo Rei é uma bênção. Aqui nós teremos também uma capela a ela dedicada. E a sua presença em cada lugar é o reavivamento da fé e do convite para vivermos por amor, do amor e com amor. Ela é a grande missionária, desejosa de percorrer o mundo, percorre agora através das suas relíquias, reavivando em nossos corações esse grande compromisso de vigor espiritual, de bondade, de amor, ajudando o mundo a se abrir a esse amor de Deus. E na próxima quarta-feira, dia 19 de junho, o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas promove a palestra Santa Teresinha do Menino Jesus, Mística e Espiritualidade para os Nossos Tempos. Será às 7 horas da noite no campus Coração Eucarístico. A palestra será conduzida pelo professor doutor Carlos Frederico Barbosa de Souza. Até o dia 20 de junho, as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus, que visitam todos os Carmelos do Brasil, seguem sob a guarda da Arquidiocese de Belo Horizonte. O inverno está chegando e a Arquidiocese de Belo Horizonte iniciou a campanha de doação de cobertores para os irmãos mais necessitados. O material será partilhado com os mais pobres a partir do trabalho da Pastoral de Rua e da Acolhida Solidária da Arquidiocese de Belo Horizonte. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde, na sede da Acolhida, que fica na Rua Além Paraíba, número 208, no bairro Lagoinha. Você também pode doar a partir do Pix 31 97104 7831. Segundo um estudo feito pela FEComércio, o nível de endividamento teve desaceleração na capital mineira. Mas a inadimplência voltou a subir, principalmente entre o público de 50 a 64 anos. A repórter Fernanda Pontes tem mais detalhes sobre este levantamento. Boa tarde, Fernanda. E André, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente agora. Olha, é isso mesmo, viu? Apesar dos belo-horizontinos estarem mais inadimplentes, a taxa de endividamento ela tem apresentado sinais de queda, o que causa até uma confusão aí, né? A Gabriela Martins, ela é economista da FEComércio, está do meu lado e vai explicar para a gente o porquê dessa diferença. Gabriela, boa tarde, é um prazer ter você no Horizonte Notícia. O que causa essa diferença entre inadimplência e endividamento? Boa tarde, prazer todo meu. A grande diferença é o endividamento é quando a pessoa busca o crédito para estar consumindo. Ou seja, vamos supor, se eu for ali na padaria, que seja, e fazer uma compra no cartão de crédito, automaticamente eu já assumi um compromisso a prazo, ou seja, eu estou endividada. Mas a inadimplência é quando a gente pega todo esse endividamento que a gente faz ao longo do nosso período da vida e não conseguimos pagar. A inadimplência ela é muito complicada. Hoje a gente vê que o endividamento está em trajetória de queda, os belo-horizontinos estão cada vez menos endividados, no entanto, eles estão mais inadimplentes. E as pessoas perguntam, e aí, Gabriela, como assim? Como eu consigo estar mais inadimplente, a população está nessa condição? Nós temos que lembrar que as taxas de juros estão cada vez mais altas. Por mais que está tendo ali uma redução na Selic, na taxa básica de juros, aos pouquinhos, os juros praticados
para o mercado e pelo mercado para a população física direta tem aumentado. Um grande exemplo é o cartão de crédito no rotativo. Muitas pessoas deixam de pagar essa fatura total e, no final do mês, é surpreendido por aqueles juros, que é aquele montante, que popularmente conhecido vira aquela bola de neve. Então, isso faz com que os endividados, que antes estavam sob controle, agora se tornem inadimplentes e passam, então, a não ter mais acesso ao crédito. O cartão de crédito, né, nesse cenário, a gente pode dizer, então, que ele é o vilão, né? Assim, muitas pessoas optam por pagar aquela taxa mínima. Isso é uma dica que as pessoas devem evitar, né? Não pagar o mínimo do cartão para evitar justamente essa inadimplência? O cartão de crédito ele é maravilhoso. Ele é muito fácil de você ter acesso a ele, e também é muito fácil de você conseguir gastar todo o valor de crédito ali. Mas, em contrapartida, se não tiver o ajuste, o planejamento financeiro, o cartão de crédito se torna um vilão. Então, as pessoas que se vê ali enrascado no final do mês, não conseguem pagar o total do cartão, acabam pagando o mínimo, tem que se atentar bastante a isso. Lembrar que os juros do cartão ele é muito alto, o rotativo ele voltou a estar num patamar muito alto. Então, a pessoa paga o mínimo e já pensa no próximo mês. Se eu não conseguir pagar toda a minha fatura esse mês que vem a fatura vai vir com juros. Será que mês que vem eu posso estar consumindo o mesmo que eu consumi esse mês? E minha renda? E a renda que eu gasto com gastos fixos? O meu aluguel, minha conta de água, luz, internet, telefone. Então, tudo tem que passar por esse planejamento. O orçamento familiar realmente é uma família que está ali. A gente tem que pensar em todo o conjunto e também lembrar, o crédito por si só ele não é ruim. O que é ruim é o uso inconsequente dele. Eu queria que você desse algumas dicas práticas, assim, né, para quem nos assiste, como que a gente pode sair desse cenário a curto, médio e longo prazo? O primeiro passo para sair desse cenário é realmente fazer o planejamento financeiro do dia a dia. E como fazemos isso? Normalmente, a gente faz ali um gasto de R$ 2, R$ 5, R$ 10 e assustamos que no final do mês esses gastos dão R$ 1.000, por exemplo. Então, é anotar quais são nossos gastos, anotar, fazer no caderninho mesmo, que não tem acesso à planilha. Quem tem acesso à planilha, que faça na planilha, que seja tudo bem claro, para que não seja nenhuma surpresa. O outro fator orçamentário também é ter a noção o que eu tenho disponível para gastos e quanto da minha renda eu posso comprometer com dívidas. Lembrando aqueles gastos fixos que a gente tem todo mês e lembrando também que é sempre bom guardar um pouquinho também da renda para a gente conseguir poupar para o caso de urgência. Já as pessoas que já estão muito endividadas ou estão inadimplentes, é importante que elas troquem aquelas dívidas muito caras, ou seja, com juros muito altos, por aquelas dívidas mais baratas. Ou seja, tenta renegociar com o seu banco, tenta fazer uma renegociação, dividir aquelas parcelas, diminuir os juros para que o endividamento não se torne uma inadimplência e para que a inadimplência se torne uma realidade distante do orçamento familiar. Você falou sobre poupar, muitas pessoas vivem aí com salário mínimo que às vezes não dá para cobrir as despesas básicas, né? Essas pessoas provavelmente não conseguem poupar, mas elas conseguem sair desse cenário de uma forma mais inteligente, por exemplo? Sim, quando a gente fala em poupar, muitas das vezes o economista ele fala até de uma maneira meio egoísta por pensar que as pessoas consigam poupar. Poupar ultimamente está muito difícil. O custo de vida está muito alto, e não só para aquelas pessoas que recebem o salário mínimo. Essa é a realidade de muitas famílias brasileiras. Mas, mesmo sem a poupança, as famílias conseguem, sim, estar no caminho de uma trajetória de saúde orçamentária melhor e a questão de estar sempre atento aos juros e perceber quais dívidas são mais caras é a salvação para muitas pessoas. Então, a dica é pagar menos juros e ter o controle orçamentário. Tá certo, Gabriela. Muito obrigada pela sua participação. André, é isso, eu volto com você. Muito obrigado, Fernanda. Bom trabalho para vocês. O Ministério da Educação divulgou as regras para o processo de oferta e ocupação de vagas remanescentes do FIES referente ao primeiro semestre de 2024. As inscrições vão de 27 de junho até o dia 1º de julho e é obrigatório que os candidatos estejam cursando a faculdade no momento da inscrição ou que tenham cursado o semestre com aproveitamento de pelo menos 75% nas disciplinas. Além disso, é preciso que tenha participado do Enem a partir da edição de 2010 e tem que possuir uma renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. As inscrições podem ser feitas pelo site acessounico.mec.gov.br/FIES. Minas Gerais tem 145 municípios em situação de emergência por causa da seca. Os dados são da Defesa Civil Estadual.
O número corresponde a 17% do total de cidades do estado. Em Belo Horizonte não chove há quase 60 dias. Chegou a hora de ver como é que fica a temperatura hoje em Minas. Em Belo Horizonte, nesta segunda-feira, a previsão é de céu aberto durante o dia, sem chance de chuva. A temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 97%. Em Brumadinho, na região metropolitana, o tempo se assemelha com o da capital. O dia será de sol sem a presença de nuvens. A temperatura mínima foi de 11 graus e a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar varia entre 49% e 100%. Em Araporã, no Triângulo Mineiro, há grande variação de temperatura. A previsão é de sol sem nuvens. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 31. O clima fica seco, com a umidade relativa do ar variando entre 31% e 88%. Termina hoje o prazo para as inscrições no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas para o segundo semestre de 2024. O processo seletivo é para a composição das turmas de mestrado e doutorado. As inscrições podem ser feitas até às 8 horas da noite pelo site pucminas.br/ppgcr. Futebol, o Cruzeiro empatou em 0-0 com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e caiu para a 8ª colocação. Hoje pode perder mais uma. É que às 8h30 da noite o Atlético recebe o Palmeiras na Arena MRV e em caso de vitória o Galo passa o rival e assume a 5ª colocação na tabela. Pela Série B, o América venceu mais uma e segue na liderança. O Léo Pereira abriu o placar para o CRB. No segundo tempo, o Juninho empatou o jogo no Independência e o Fabinho garantiu os 3 pontos para o Coelho. Pelo Brasileiro Feminino, os times mineiros não foram bem. O Cruzeiro perdeu para o Grêmio com um gol marcado pela Giovaninha. Recebeu dentro da área e bateu no cantinho para fazer 1-0. O Atlético perdeu mais uma e está virtualmente rebaixado. A Lourdes abriu o placar para o Avaí Kinderman. A Tamires empatou para as Vingadoras na cobrança de escanteio. Mas a Michele fez o gol da vitória do Avaí. Avaí 2, Atlético 1. Hoje, às 3 horas da tarde, Fluminense e América se enfrentam no Rio de Janeiro, no fechamento da 13ª rodada. A campanha de vacinação infantil contra a poliomielite foi prorrogada em todo o estado de Minas Gerais. Agora, pais responsáveis de crianças com idade entre 2 meses a 4 anos têm até o dia 30 de junho para procurar um posto de saúde mais próximo. Em BH, a lista das unidades está disponível no site da Prefeitura. Para menores de 1 ano, são 3 doses da vacina, aos 2, 4 e 6 meses de vida. Já as crianças de 1 a 4 anos que estiverem com esse esquema vacinal completo deverão receber a dose oral da vacina. A poliomielite é causada por um vírus que infecta crianças e adultos e pode provocar a imobilidade ou enfraquecimento permanente de braços e pernas. Você já deve ter ouvido que o amor cura. A história de uma menina e a sua galinha é prova disso. Uma história de amizade que a princípio parece improvável, mas que ajudou a salvar a vida de Tiffany. A amizade entre a garota e a galinha Pamela daria um enredo de filme. Eu acordo, me ajeito, aí depois eu vou direto pro quartinho, dar milho para ela. E esse laço ficou ainda mais forte quando, em fevereiro, a menina passou por uma cirurgia para a reconstrução da bexiga. Dia 2 de fevereiro a gente internou para fazer o pré-operatório e ela passou pela cirurgia no dia 5 durante 12 horas de cirurgia. A equipe chegava perto dela para conversar, ela não aceitava. As enfermeiras para cuidar, ela não aceitava. A comida ela não gostava, ela rejeitava também. Então, assim, estava difícil a resposta dela do pós-operatório. E foi depois da visita da Pamela que os problemas de ansiedade e falta de apetite da menina começaram a ser resolvidos. A mãe me fez uma solicitação. Falou que a Tiffany estava muito triste porque tinha um animalzinho de estimação. E queria ver esse animalzinho de estimação. Eu perguntei qual era o animal de estimação. Ela falou comigo que era uma galinha que tinha o nome de Pamela, que tinha o costume de ficar deitada com ela, de dar banho na Pamela, de passear com a Pamela, de assistir televisão com a Pamela. Diante disso, eu procurei o preceptor, o professor Alexandre, e perguntei se haveria possibilidade de trazer esse pet
para alegrar a Tiffany, né, diante de uma internação tão prolongada. Ele deu o aval. Medidas que possam alegrar a criança, que possam alegrar a experiência dela aqui dentro, vai ter um efeito muito positivo, até mesmo no sistema imune dessas crianças. Comecei a sentir muita falta dela. Eu lembrava das brincadeiras, dia a dia com ela, o que eu fazia com ela. O momento do reencontro entre Tiffany e Pamela segue presente na memória da menina. Ela chegou, eu peguei ela deitou no meu colo. Ela de cara ela já percebeu que era eu. Aí eu peguei ela deitou, depois eu fui dando comida e água e ela foi ficando. O Hospital das Clínicas traz também como parte do tratamento a visita de animais aos pacientes internados. O projeto Amigo para Cachorro visa promover o bem-estar do paciente por meio do contato com cachorros ou mesmo os próprios animais de estimação. Os animais já fazem parte aqui da rotina da nossa pediatria. Com a Tiffany foi diferente porque o animal de estimação dela é bem diferente daquele que vem aqui no hospital, uma galinha, né? A galinha Pamela. E a criança, ela ficou assim muito contente, né? Mudou o jeito, mudou a dinâmica, ficou muito mais feliz. Ela achava que não era possível, né? Achava que era um sonho impossível. Isso que é importante. A possibilidade de você trazer humanização, de trazer um pouquinho de casa para essas crianças nossas que têm internações muito prolongadas. Então, assim, foi um encontro emocionante. O diagnóstico da malformação congênita da Tiffany ainda pode fazer com que a menina precise voltar ao hospital. Mas, se for necessário, ela já mandou o recado. Se eu for para o estado novo, eu vou querer que leve ela. Desde maio, uma lei permite que animais de pequeno porte entrem nos hospitais de Belo Horizonte. A Celeste Dantas é diretora de apoio assistencial do Complexo Hospitalar Odilon Berens e vai nos falar sobre este assunto. Boa tarde, Celeste. Quais tipos de animais são permitidos no acompanhamento aos pacientes? Boa tarde. A nova legislação aprovada pelo nosso prefeito Fuad Numan, ela prevê que a liberação de entrada de animais de pequeno porte nas instituições hospitalares, o que nós vemos com muito bons olhos, uma vez que isso restabelece as conexões de normalidade que os nossos pacientes têm. Se a gente pensar que a internação rompe com vários vínculos, traz aos pacientes várias restrições do ir e vir, das suas capacidades de decisão, ao restabelecermos uma vinculação com os animais, isso pode remontar a situações de afeto e transmitir aos nossos pacientes condições de maior segurança, de maior acolhimento e estimular as esferas cognitivas e emocionais, contribuindo para a melhoria das condições clínicas dos pacientes. E Celeste, existe um protocolo para garantir o acesso seguro dos animais nos hospitais? Sim, a gente estabelece critérios para que isso possa acontecer. O primeiro critério é lógico, a avaliação da equipe multiprofissional, representada pelo aval médico, para que esse paciente pode ou não receber o animal. A segunda questão é a análise da saúde deste animal para adentrar ao hospital. Então, existem critérios rigorosos com relação à condição de vermifugação, a ausência de infecções como ectoparasitas, para que eles não sejam disseminados durante essa visita. A gente pretende também exigir que um veterinário ateste essa condição de saúde do animal para que a gente possa recebê-lo dentro da instituição. Celeste, os pets podem ficar quanto tempo dentro do hospital com os pacientes? Bom, isso é uma condição que tem que ser estabelecida caso a caso. Em princípio, nós vamos estabelecer visitas curtas em locais que vão depender da condição do paciente. Se é um paciente com condição de deslocamento, nós temos uma área que é um jardim central, que é bastante aprazível, que a gente considera que é o melhor local para o acolhimento deste animal junto ao seu dono. Os pacientes que estão em setores fechados, nós teremos que analisar caso a caso, porque aí depende muito da condição de quem está nessa unidade. Por exemplo, no CTI,
Lógico, o dono do paciente que vai receber a visita do PET tem que estar em condição de receber e o ambiente no seu entorno também. Então, se esse paciente não tem condição de deslocamento para outro setor, a gente vai ter que verificar uma forma de receber num local mais isolado dentro dessas unidades críticas. E Celeste, é comprovada a melhora no quadro clínico de pacientes após esse contato com os PETs? Vários trabalhos científicos já demonstraram essa eficácia com relação à melhoria geral do paciente, né? Nós sabemos que pacientes submetidos a estresse continuado, a presença de um conforto afetivo, seja ele dos entes da própria família, ou às vezes outras ações, como por exemplo, o programa de palhaços, a visita de músicos, de outras terapias atendimento psicológico, assim como a presença dos animais pode contribuir favoravelmente, não só na redução do estresse, que favorece toda a recuperação do paciente, mas interfere fisicamente, né? Trazendo, por exemplo, melhoria da imunidade, trazendo melhores condições de ganho físico na reabilitação quando os pacientes têm algum déficit, assim como também a capacidade de motricidade. Então, sim, tem ganhos em vários aspectos. Tá certo, Celeste. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Obrigada. Belo Horizonte tem 671 vagas de emprego disponíveis pelo Cine com salários que chegam a R$ 2.900. Vamos conferir algumas oportunidades em BH e região. Em Belo Horizonte, há 10 vagas para motorista de caminhão na região da Pampulha. O candidato precisa ter completado o ensino médio e deve ter experiência de no mínimo 6 meses. O salário é de R$ 1.800 mais benefícios. Também na capital mineira há 10 vagas para manobrista na região central da cidade. Para participar, os interessados precisam ter completado o ensino médio e não é exigida experiência. O salário é de R$ 1.400 mais benefícios. No bairro Olhos d'Água, na região oeste, há uma vaga exclusiva para pessoas com algum tipo de deficiência para expedidor de mercadorias. É necessário ter completado o ensino fundamental e não é exigida experiência. O salário é de R$ 1.400 mais benefícios. Em Nova Lima, na região metropolitana, há 2 vagas disponíveis para porteiro. Os interessados precisam comprovar 6 meses de experiência e ter completado o ensino médio. O salário é de R$ 1.500 mais benefícios. E em Itabirito, também na região metropolitana, há 2 vagas disponíveis para operador de máquina de solda a ultrassom. Os interessados precisam comprovar 6 meses de experiência e escolaridade não é exigida. A diária é de R$ 220. O atendimento ao público é feito remotamente pelo aplicativo Cinefácil e pelo site Emprega Brasil. Você está vendo o QR Code ali no cantinho da tela? Aponte a câmera do seu celular para ter informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Para você rever reportagens que foram ao ar, acesse o nosso canal no YouTube, é o @Horizonte Notícia TVH. E você pode sugerir assuntos para a gente discutir aqui. É só enviar um WhatsApp para 31 99680 2910. Nós voltamos amanhã, 12h30. Fique com Deus e até lá.